Isso, Internacional. International. A psicanálise, ela trata dos problemas das pessoas intrapsíquicos. Portanto, se eu tenho um problema, eu busco um psicanalista e ele vai entender como é que eu sinto aquele problema, qual foi a história do meu problema, qual é o impacto do meu problema, o quanto eu sofro para aquele problema, o que eu já fiz para lidar com aquele problema, se eu tomo remédio por causa do problema, o que me deixa, muitas vezes, limitado e onde atrapalha a minha vida aquele problema. Essa é a psicanálise que vai tratar da história do indivíduo, dos seus traumas, no seu mundo interno. E o psicanalista vai estar com aquele paciente e o paciente vai estar com aquele analista. Ponto. Essa é a psicanálise. E o que é a terapia familiar? Terapia familiar vai entender um problema, só que você vai entender um problema a nível relacional. Então, se eu trago um problema para você com a minha mãe, com meu pai, com meu filho, o filho, a mãe ou o pai estão juntos. Então, é uma terapia de família ou uma terapia de casal. Portanto, todo problema que você me trouxer pode ser uma angústia sua, uma depressão sua, alguma coisa intrapsíquica. Mas se você está casado, eu vou perguntar para sua mulher, como é que você vê, né, os recursos que ele tem para lidar com isso? Tá, mas isso você Como está é que você se sente em relação a esse problema? Mas aí já está na terapia de casal. Na terapia. O casal já está ali. O casal já está. Tá. Né? Então, se eu estou atendendo uma família ou um casal, eu vou entender o problema no nível relacional. Claro que eu posso, como psicanalista, eu sei tratar uma depressão, eu sei tratar de um trauma, mas o meu interesse não vai ser no intrapsíquico, e sim no interrelacional. Então, eu vou ver com a mulher dele, com o filho dele, com a mãe dele, com os pais dele, eu vou ver como aquele problema está afetando a família, como é que a família está lidando com aquele problema. Né? Por que a família está achando que a causa daquele problema é um pai? Não, ele é assim por causa do pai. Uma mulher diz, o meu marido é autoritário, então o meu filho é tímido. Então, a tendência das pessoas, E aí? Mesmo as pessoas numa análise individual, elas têm uma tendência a culpar o outro, a culpar a sua história, a culpar o seu chefe, a culpar os outros. Só que numa terapia de família, você não é distribuir a culpa por todos, e sim entender como aquele problema circula entre todos os membros. Entre os membros, quer dizer, você está falando de uma dinâmica familiar. É uma dinâmica. Então, essa dinâmica, por exemplo, um garoto pode dizer assim, não, meus pais brigam, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eles brigam e eu não tenho nada a ver com isso. Eu não passo parte dessa briga, eles brigam e eu fico na minha. Aí você vai perguntar para o garoto, sim, mas como que isso impacta a tua vida? Ah, não me impacta, não. Não, já impacta, você está dizendo que não tem nada a ver com isso. Né? O que você acha que poderia mudar se você entrasse mais ou menos nesse problema? Quando é que o problema te afeta? Ou por que você nunca está incluído nas questões da família? E aí as perguntas vão circulando. E eu pergunto para os pais, por que o seu filho se coloca tão de fora? Por quê? Por quê? Então, você vai vendo a diferença entre uma terapia individual e uma terapia familiar, principalmente no objetivo que a pessoa busca ajuda. Que a pessoa pode dizer, não, meu problema é com a minha família, mas eu não quero ficar com a minha família. Ok. Você está falando das pessoas, você está falando, as pessoas às vezes, às vezes sabem que estão com, por exemplo, quando a pessoa acusa, culpa, o pai é por causa disso. Ela sabe que um dos papéis do terapeuta seria mostrar para essa pessoa, porque ela acredita piamente que é o pai. É claro que o pai vai dizer, mas a culpa é sua, que mima muito esse garoto. É claro que um terapeuta não está ali para denunciar, nem levantar os problemas assim, não. Vou reformular a pergunta. Né? Eu nunca vou esquecer um professor da Fundação Getúlio Vargas, eu conto esse professor Cláudio, um abraço, ele não deve estar vendo, ele trabalhou na época do Plano Collor, eu estava na Fundação Getúlio Vargas, eu fiz um MBA lá de gestão, aí eu levantei o dedo na sala, cheio de tudo profissional de saúde e tal, aí ele, pois não, Márcio, aí eu fiz a pergunta, né, tal, aí ele ficou me olhando assim, aí ele veio na minha direção, Breno, presta atenção, ele já deve ter escutado essa história, ele veio na minha direção, aí, Márcio, presta atenção, virou-se para tu e falou, pessoal,
turma de FGV, médico, advogado, gestor de ONGs aí, assessora de prefeito, tudo ali. Alguém entendeu a pergunta do Márcio? Um amigo meu que era do meu grupo respondeu, eu não entendi. Ele falou, tá vendo, Márcio? Eu entendi a sua pergunta porque eu sou professor, eu entendi o que você quer dizer, mas as pessoas não entenderam. Então, uma das coisas mais importantes que vocês têm que aprender, ele falou para todo mundo, né? É aprender a fazer uma pergunta. Entendeu? Então, eu vou tentar melhorar a pergunta, que eu já nem lembro qual é a pergunta que a gente estava falando do quê? Eu te perguntei sobre a questão da culpa, né? Quer dizer, então vamos dizer assim, você, não é questão de você acusar a família, você denunciar, que você usou a palavra, né? Quer dizer, como é que o terapeuta trabalha essa questão que não está dita? É interessante você poder usar os recursos da comunicação circular. O que é comunicação circular? E a pessoa diz assim, sempre que meu marido chega com flores, eu acho que ele fez uma coisa errada. Né? Então, quando ele chega com flores, ele fez alguma coisa errada. Aí eu pergunto, não é que eu vou perguntar para o marido se ele fez alguma coisa errada depois ele trouxe flores, né? Mas eu vou perguntar para ele assim, o que você espera do seu marido quando ele chega? Quais são as opções? Tá, uma, ele chega com flores. Outra, ele chega sem flores. Outra, quais são as outras opções? Ele só tem essa opção, chegar ou com flores, porque está culpado, ou sem flores, né? Que aí ele está inocente? Quais são os... O que você espera, né? Me diz uma coisa, como é que era com seus pais? Tinha essa dinâmica com seus pais? Você acha que seu pai, quando vinha com flores, ele tinha feito uma coisa errada? A sua mãe também passou para você isso? Olha, desconfie sempre dos homens, né? E aí, antes da mulher responder, eu pergunto para ele, o que você acha que a sua mulher vai responder? Antes dela responder. Deixa eu ver o quanto você conhece ela. Aí ele dá uma resposta qualquer. Aí eu pergunto assim, a resposta dele acertou ou ele está viajando na maionese? Aí ela diz assim, não, mais ou menos. Aí eu pergunto, como é que são os pais do seu marido? História, família. Qual é a dinâmica dos pais do seu marido? E aí a coisa vai ampliando. Então, a pergunta circular é quando você faz uma pergunta para um e você vê como é que o outro responderia. Como é que o outro entende aquela pergunta. E antes do outro responder, pergunta o que ele vai responder. Me diz o que ele vai responder antes dele responder. Então, você faz uma bagunça na comunicação. Na verdade, você faz um cruzamento desses mapas familiares, né? Você faz um cruzamento dessas expectativas, desses preconceitos e dessas ideias pré-concebidas. Porque se um homem só tem duas chances de chegar ou com flores culpado ou sem flores inocentes, né? O que está passando esse casal? Né? E o que ele entende? Porque se ele entender que tem essa dinâmica, ele vai trazer flores jamais. Porque às vezes então, está assim, por uma questão... o casal vai construindo o seu ritmo. Mas cada casal, ele casa com um combo, né? Quando você casa com uma pessoa, você casa com a pessoa e com o que vem por trás daquela pessoa. O combo, é o pacote. História, o famoso pacote.